Pessoal de casa que sofre com episódios de azia vai concordar comigo. A sensação é uma das piores e pode incomodar por horas a fio. Azia é a cara da minha gravidez. Mas você sabia que o que você acredita ser uma azia passageira pode ser uma doença mais grave chamada refluxo? Ou que a queimação pode ser resultado de má digestão? Pois é, hoje o Sempre Bem vai te ensinar a diferenciar cada situação dessas e como evitá-las. No aparelho digestivo estão associados órgãos e glândulas que transformam os alimentos em compostos mais simples, utilizáveis e absorvíveis pelo nosso organismo. Ele tem a função de digerir o alimento que a gente recebe, né? E então ele degrada, ele quebra esse alimento para que a gente então consiga receber os nutrientes desses alimentos para o bom funcionamento de todo o organismo, cérebro, coração, né? E os outros órgãos que não estão diretamente relacionados ao aparelho digestivo. Quando esses estímulos externos não são favoráveis, como a má alimentação, alergias ou intolerâncias alimentares, causam sintomas desagradáveis, como a má digestão. A má digestão, na verdade, é um sintoma que está relacionado a uma doença chamada dispepsia. A dispepsia, na verdade, a gente divide em dois subgrupos, que são as manifestações de dor, sempre relacionadas ao estômago, e a sensação de má digestão, na verdade, está associada a duas manifestações, que é a sensação de plenitude pós-prandial e a saciedade precoce. A saciedade precoce nada mais é do que já no início da refeição você ter a sensação de que aquele alimento já foi suficiente, que você tem uma satisfação antecipada. A plenitude pós-prandial já é aquela sensação que você tem após a alimentação de peso, de que está, como muita gente fala, empanzinado, né? Então, essas duas sensações que a gente chama, na verdade, de má digestão. Em geral, o tratamento é feito com orientação da dieta e medicações, exceto em pacientes que emitem sinais de alarme e merecem uma investigação adicional. O primeiro exame que a gente geralmente pede é a endoscopia digestiva alta. E esses sinais de alarme são principalmente quando o paciente relata pra gente que está emagrecendo, né? Quando ele tem história familiar de câncer, né, do trato digestivo, quando ele tá apresentando algum sangramento digestivo, ou associado ao sintoma ele queixa que está com dificuldade para engolir ou dor ao engolir, né? Ou quando os sintomas realmente são muito intensos na faixa etária acima de 40 a 50 anos, ou vômitos persistentes. Então, tem alguns sinais de alarme que a gente utiliza para fazer essa investigação adicional. Os desconfortos gástricos também se manifestam por conta da H. pylori. A bactéria está presente em 50% da população mundial e é considerada responsável por muitos dos sintomas do refluxo gastroesofágico. É uma doença que está relacionado ao retorno de conteúdo tanto do estômago como também do duodeno, que é a porção inicial do intestino, para o esôfago e para outros órgãos adjacentes. Essa é a definição de doença do refluxo, né? Em geral, ela está associada a alguma alteração no músculo que a gente tem na porção final do esôfago, que é o esfíncter esofagiano inferior, mas também existem alimentos e medicações que também agridem diretamente essa mucosa, que é essa parede do esôfago, né? E também alguns órgãos adjacentes também podem ser agredidos, como a faringe, a laringe, relacionadas a esse refluxo, que pode ser tanto um conteúdo ácido como um conteúdo não ácido, né? Os sintomas típicos são basicamente dois, que é a pirose, que também é chamada de azia, que é justamente a sensação de queimação nessa região aqui alta do tórax, né? Que é onde fica o esôfago, e o que a gente fala que é a regurgitação, que é o retorno mesmo desse conteúdo ácido ou não ácido para essa região. Existem outros sintomas que nós dizemos como atípicos, que são, por exemplo, alguns sintomas respiratórios, né? Uma sensação de corpo estranho, que a gente fala que é globos nessa região mais alta aqui do esôfago e a faringe, e também até o próprio pigarro, né?
Além do tratamento convencional, o refluxo também pode ser tratado de maneira cirúrgica. Existe uma cirurgia, uma cirurgia anti-refluxo, que é indicada para a minoria dos casos, porque de uma maneira geral a gente consegue controlar bem os sintomas com a utilização de medicação e medidas comportamentais. Uma atividade física regular, com perda de peso, se alimentar de substâncias, realmente alimentos mais saudáveis, isso vai com certeza ajudar a não ter esses sintomas com mais frequência, Cuidar da saúde, começando pela alimentação, parece mesmo a chave para uma vida melhor. Não esqueça, você é o que você come.